Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos saber como as famílias assentadas da reforma agrária do município de Itapipoca, no Ceará, fortalecem o seu território com o cultivo e beneficiamento do coco. Já no território de solidariedade, a gente vai até Petrolina conhecer as ações da campanha Mãos Solidárias no sertão de Pernambuco. E no Aqui Pra Nós, a prosa é com a jornalista e pesquisadora pernambucana Fabiana Moraes, que lançou recentemente o livro A Pauta é uma Arma de Combate. Já no Balaio Cultural, vamos de clima natalino, conhecendo a Festa do Guerreiro, uma manifestação cultural do estado de Alagoas. E no Que Tu Indica, a gente relembra uma sugestão maranhense bem bacana. A gente começa a edição de hoje no Ceará, falando sobre o cultivo e o beneficiamento do coco, um fruto que é natural da Ásia e chegou ao Brasil ainda na época da colonização, quando os povos vindos de África sabiam muito bem como utilizar. Esses saberes resistem até hoje e o coco significa geração de renda e fortalecimento do território para muitas famílias, como é o caso de um assentamento da reforma agrária no município cearense de Itapipoca. O repórter Rodolfo Rodrigo vai nos contar. O coco faz parte da culinária dos povos tradicionais. Agricultores e agricultoras familiares, pescadores e pescadoras e povos indígenas conhecem os saberes do manejo e da produção desse alimento que foi passado de geração para geração, mantendo vivo o processo de luta em defesa do território. A 47 quilômetros do centro do município de Itapipoca, no Ceará, no distrito de Marinheiros, está o Sítio Coqueiro, uma comunidade onde residem 32 famílias e cerca de 200 pessoas. Ela faz parte do assentamento Maceió, um território da reforma agrária com mais de 11 comunidades tradicionais. E é do Sítio Coqueiro que o grupo Balanço do Coqueiro produz, além do óleo, azeite, cocada, farinha de coco e coco ralado para venda. Um trabalho que começou há cerca de 10 anos, quando jovens e mulheres do local mobilizaram a comunidade para comercializar o fruto dentro do próprio sítio. Um processo que foi contra a venda do coco a uma empresa que se instalou nos limites do assentamento Maceió, como explica Regilane Alves, do Balanço do Coqueiro. A gente mora em uma área de assentamento do processo de resistência dos agricultores, né, que lá moravam e que apareceu umas certas pessoas se falando que eram dono da terra e que passou por muito tempo nesse sentimento de que eles eram os donos, e as pessoas acabavam que trabalhando para esses donos, né? E teve um tempo que eles resolveram se organizar e defender aquela terra onde eles tinham nascido, onde eles entendiam que era deles, e começou um processo de resistência. Esses patrões entenderam que eles não tinham força para lutar contra a organização dos agricultores e venderam a terra para uma empresa que ia fazer uma grande fazenda de coco, de coqueiros, né? Que hoje a gente conhece como a do coco. O Balanço do Coqueiro é um grupo cultural que atua com expressões artísticas de dança, teatro, música e poesia, e que viu no coco não apenas um elemento percursivo para suas apresentações, mas uma fonte de renda para possibilitar a permanência dos jovens do grupo no campo. A produção do óleo de coco agroecológico é resultado do trabalho de preservação do cultivo e do beneficiamento do fruto na comunidade que valoriza a cultura alimentar e a manutenção das condições de permanência das juventudes no meio rural, como explica Rojane Santos, participante do Balanço do Coqueiro. A juventude que está entrando agora, eles estão tendo a gente como espelho, né, que a gente está aqui resistindo, a gente saiu para estudar, voltamos, e é o querer ficar na comunidade, né, para ver o desenvolvimento local. A gente não vai ficar aqui trabalhando, fazendo óleo de coco como emprego, mas sim em querer continuar para ver o crescimento da própria comunidade e assim ganhar dinheiro também fazendo isso, né? Porque a gente está conseguindo, né, ficar e sobreviver no campo, recebendo nossa renda através do óleo de coco. O grupo tem trabalhado oficialmente com a produção do óleo de coco agroecológico desde 2017,
a partir do incentivo e da assessoria técnica do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, o CETRA. As produções do beneficiamento do coco são comercializados na rede de feiras agroecológicas e solidárias dos vales do Curu e Aracatiaçu, em Itapipoca, e na Feira Agroecológica e Solidária de Fortaleza, organizado pelo CETRA, e também nas redes sociais, @óleo de coco agroecológico. Agora vamos até Pernambuco. Nós já trouxemos algumas ações da campanha Mãos Solidárias que acontecem na região metropolitana do estado e também no Agreste. Mas hoje a reportagem é no sertão pernambucano. O Trilhas foi até Petrolina para saber como anda esse território de solidariedade sertaneja. Vamos conferir. Desde a pandemia do coronavírus, a soma de diversas organizações, voluntários e movimentos populares tem distribuído solidariedade em Pernambuco. A campanha Mãos Solidárias, que teve início em março de 2020 com o projeto Marmitas Solidárias, tem organizado a doação de refeições para as pessoas em situação de rua do Recife, região metropolitana e interior do estado. Doações que vão além do alimento. Jus Carvalho é coordenadora das ações que acontecem na periferia João de Deus, em Petrolina. Com fé na solidariedade, a Casa de Jusce foi o ponto inicial das ações na cidade. A gente conseguiu mobilizar uma rede de pessoas que passaram a desenvolver o processo de doação, confecção, produção e entrega de marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade social, né? No nosso caso aqui em Petrolina, famílias moradoras de ocupações, né, que são áreas sem nenhum serviço público adequado, nem de moradia, nem de saneamento, nem de iluminação. A forma mais desumana que se possa imaginar, e a gente passou a atender aproximadamente 150 famílias de imediato. O projeto Mãos Solidárias reúne 4 cozinhas solidárias, 33 bancos populares de alimentos, 10 hortas comunitárias, além das capacitações de mais de 1.000 pessoas em 34 cidades de Pernambuco. Em 2 anos de atividades, a iniciativa distribuiu cerca de 605.000 marmitas solidárias em Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Mais de 780 toneladas de alimentos foram distribuídos para as famílias do estado e cerca de 1.400 agentes populares de saúde foram formados pelo projeto. Em Petrolina, uma parceria com o IF Sertão tem oferecido aulas de música e capacitação para as mulheres da comunidade, como explica Cícero Batista, diretor do Mãos na cidade. Tivemos cursos de artesanato em couro, de panificação. É bastante importante nesse momento porque a gente, quando nós pensamos no Mãos Solidárias, e nós começamos a pensar no formato, além da ação de marmita, né, e tentando fortalecer de alguma forma a vida dessas pessoas, né, especialmente no processo de profissionalização. Atualmente, o Mãos Solidárias em Petrolina está realizando uma ação para conseguir manter as atividades do espaço. A campanha busca doações para manter o aluguel do prédio em que está localizado, no bairro João de Deus. Para doar para o projeto e para a campanha, acesse as redes sociais Mãos Solidárias Petrolina. Continuamos em Pernambuco para uma prosa com a jornalista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Moraes. Nós conversamos sobre o papel do jornalismo na defesa da democracia e sobre o seu novo livro, A Pauta é uma Arma de Combate, lançado no mês de outubro deste ano. Vamos assistir! Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Fabiana Moraes, que é jornalista, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Fabiana. Oi, Helena, obrigada por me receber, pelo espaço. Boa tarde, bom dia ou boa noite para todo mundo. Fabiana, começando, a conversa pelo seu novo livro. O que seria uma pauta, uma pauta que é arma de combate no contexto em que a gente vive hoje no Brasil de defesa da democracia? Então, Helena, essa ideia da pauta como arma pensando que a pauta do jornalismo ela não é apenas um roteiro
de como fazer uma matéria quando a gente, né, vai para a rua, recebe uma incumbência, ou acontece alguma coisa, ou vai fazer uma reportagem, enfim. Mas a pauta é um lugar de ação e de reflexão, entendendo que a pauta do jornalismo, ela é o lugar também no qual a gente pode realizar ações justamente que podem contribuir com a melhoria da democracia no Brasil. Por exemplo, né, quando eu vou realizar uma pauta, eu também posso realizar ali uma forma de visibilização muito mais integral e íntegra de pessoas, de grupos, né, de temas que a gente geralmente vê na imprensa. Eu posso não repetir as violências e os estereótipos que a gente já viu em tantas e tantas e tantas pautas, por exemplo. Então, eu entendo que ela é uma arma de combate nesse sentido, ela como uma ferramenta de ação e de reflexão e de transformação. No seu livro, O Nascimento de Joyce, publicado em 2011, você já trazia o conceito, né, de jornalismo da subjetividade. E agora, de certa forma, você aprofunda esse conceito. O que seria esse jornalismo para a gente aqui que está te assistindo? Isso. Eu vou tentar ser sintética, porque às vezes é difícil, né? O negócio que você está estudando há anos e anos, assim. De fato, eu falei a respeito dessa questão no Nascimento de Joyce, ali em 2015, e de lá para cá eu tive contato com uma série de outras, né, literaturas, conversas, apresentação de artigo, debate com outros colegas, que é sempre muito importante, né? É justamente quando eu me deparo com uma perspectiva de objetividade no feminismo, uma perspectiva também de objetividade que está relacionada à colonialidade no jornalismo, né? O jornalismo também como sendo esse lugar de forte apelo colonial, né? Como, enfim, como a nossa sociedade no Brasil como um todo, né? Eu vou percebendo que existem ali elementos que eu poderia melhorar, qualificar melhor a questão, sabe, o debate sobre subjetividade. Então, nesse livro, eu percebo que existem 5 tópicos, 5 temas, 5 movimentos também, que fazem parte do que eu chamo de jornalismo de subjetividade. Reflexividade contínua sobre ensino e prática, crítica aos valores de notícia, capacidade criativa e criadora, a que eu estava esquecendo, a dimensão ativista, oposicionada e sensibilidade hacker. E a última, a interseccionalidade, né? Isso eu vou debater bastante no segundo capítulo do livro, cujo título é Tirando a Subjetividade do Armário. Fabiana, a gente aqui no Brasil, né, e em outros países também, a gente vem enfrentando um projeto político de desinformação, que marca muito, inclusive, o processo eleitoral. Depois do resultado dessas eleições aqui no Brasil, fala-se muito de reconstrução do país. Você, como jornalista e comunicadora, como é que você acredita que devem ser esses próximos passos em relação ao jornalismo e em relação à comunicação, botando esse tema no centro do debate? Sim. A gente tem uma discussão já antiga, e que me parece que ali no final do governo Lula fica meio engatilhada, mas depois fica na gaveta, assim, que é a questão da regulamentação midiática, que é um tema que, né, está sempre aparecendo. Então, quando você pensa a respeito dessas questões, assim, a gente não tem mais como deixar essa discussão para um outro governo, né? Eu acho que o próprio Lula, o próprio PT e a própria Dilma sofreram bastante com essa falta de regulamentação, né? Sofreram na carne. Obviamente, a gente sabe que isso é uma discussão enorme. Todas as vezes que se fala em regulamentação, a imprensa de referência, né, esses grandes jornais, ou seja, essas grandes famílias, começam logo a falar em censura, e não é de censura que a gente está falando, a gente está falando de uma outra, né? A gente está falando sobre democracia, na verdade. Trazendo agora mais para o Nordeste, qual o papel atual do jornalismo na construção de uma região menos estereotipada e também no combate à xenofobia? Que agora também se tornou crime, né? Finalmente. Então, eu acho que é uma questão para se pensar
no e para o Nordeste, mas eu acho que é um movimento que precisa ser feito principalmente por outras regiões e principalmente pelas regiões é, nas quais assim, se concentra a maior parte da riqueza brasileira, ou seja, que concentram a desigualdade social brasileira, né, em contraste com o Nordeste e com o Norte. É, eu acho que o que a gente viu nos últimos anos também, né, que tem muito a ver com essa xenofobia, nos ensina muito ao que não deve ser repetido, né? Eu me lembro muito bem que quando, no primeiro turno ainda, no final do primeiro turno, o UOL, o CNN e outros veículos deram uma matéria mostrando que as regiões nas quais o Lula teve maior votação são regiões campeãs de analfabetismo. E isso é de uma imensa xenofobia e classismo, né, dizendo que elas se concentram no Nordeste. Depois elas fazem uma matéria para fazer uma crítica a Bolsonaro porque ele estaria sendo xenófobo, mas ele estava usando as informações que esses veículos publicaram, né? E é muito interessante que esses veículos não publicam concentração de células nazistas e uma relação com esses votos, ou seja, o que chama a atenção deles é o analfabetismo. E aí eu pergunto, seja nordestino, seja do Sudeste, seja do Centro-Oeste, existem pessoas analfabetas em todo o país. O voto analfabeto é um voto menor? Fabiana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, Helena. Espero estar com vocês na próxima também. E viva o Nordeste! Viva! Dezembro começou e agora chegamos ao estado de Alagoas para falar sobre o Natal. O Nordeste tem diversas manifestações culturais e populares realizadas nesse período do ano. Você conhece a Festa do Guerreiro? A reportagem nos leva até lá. Uma das coisas mais significativas do nosso país é o folclore. Em cada região, as manifestações culturais dão vida a tradições ancestrais que contam e registram a nossa história. O mês de dezembro no Nordeste é marcado por diversas expressões artísticas que representam o Alto de Natal. Peças teatrais que contam de forma ensaiada o nascimento de Jesus. O Guerreiro, por exemplo, é uma manifestação folclórica alagoana que tem como objetivo anunciar a chegada de Messias, o Menino Jesus. Em um verdadeiro espetáculo de cores, cantigas e figurinos, é possível identificar a riqueza cultural do Estado nos detalhes das apresentações. O Guerreiro é um folguedo genuinamente alagoano que surgiu na primeira metade do século XX, como resultado de adaptações feitas na junção do reizado, a chegança e os pastoris. O nome para esse folguedo vem da guerra disputada nas apresentações. Com espadas em mãos, os guerreiros da nação dos caboclos lutam com a nação dos índios Peri para a conquista do arraial. Para João Lemos, diretor do Fórum de Cultura Popular e do Artesanato Alagoano e brincante do Guerreiro, a tradição folclórica é um símbolo da cultura alagoana. O guerreiro é aquele brinquedo que maior expressa o sentimento de pertencimento do povo alagoano. É o maior símbolo de representatividade popular, desde as classes mais altas, abastadas, às classes mais simples que estão nas periferias das nossas cidades. O guerreiro é o maior vulto que une as massas, une as classes e representa com todo o vigor e com todo o esplendor a cultura popular de Alagoas. Característica marcante nas apresentações é a diversidade das vestimentas. As cores marcantes e coloridas nos trajes passam por brilhos como espelhos, enfeites de árvores de Natal, fitas diversas e coroas. E para contar a história, cerca de 30 personagens participam da apresentação, alguns deles associados a figuras natalinas, como a Estrela de Ouro, e outros que compõem os jogos, as canções e os entremeios, como a lira, o caboclo, o mestre e o contramestre. Principais condutores da encenação que chamam a atenção pelo uso dos gigantes chapéus em formatos de igrejas, como explica João. Os mestres focaram na essência do alto. Se o alto ele vem para louvar o nascimento do menino Jesus, então
ele também quer engrandecer a religião que professa a sua crença em Jesus Cristo, no caso, a Igreja Católica. Então, esses grupos eles foram criando. Então, tem um detalhe, cada chapéu daquele também tem um significado. Por exemplo, chapéu de mestre contra mestre é os que representam, de fato, as catedrais, né? Representam as igrejas. E aí você pegar quem é que senta na cátedra, quem é a pessoa que administra uma catedral? É o bispo. Então, o bispo é a maior liderança. Então, no guerreiro, quem pode usar um chapéu com a catedral é o mestre, que é a maior liderança. O alto acontece sempre no período do Natal e vai até o Dia de Reis, em janeiro, resultando em uma verdadeira e rica celebração natalina. O guerreiro recebeu o título de Patrimônio Imaterial de Alagoas em 2019. Desde fevereiro de 2022, o Fórum de Cultura Popular e do Artesanato Alagoano tem recolhido assinaturas online para o pedido de registro do guerreiro como Patrimônio Cultural do Estado. Tal manifestação apresenta a necessidade de uma maior visibilidade dentro do próprio Estado para fortalecer o potencial de atração turística e valorizar a cultura local. Para fechar o programa de hoje, a gente vai rever uma dica cultural vinda lá do Maranhão, com uma companheira nossa aqui do Brasil de Fato, a jornalista Mariana Castro. O que tu indica, Mariana? Olá, gente. Eu sou Mariana Castro, jornalista do Brasil de Fato, aqui no Maranhão. Eu venho indicar para vocês que conheçam uma artista da nossa terra. Regiane Araújo é uma jovem mulher negra e cientista social. Com uma voz doce, mas muito potente, eu destaco para vocês a canção Tirem as Cercas, onde ela aflora questões como o racismo e a violência contra os povos tradicionais. Produzida a partir das suas vivências com os povos indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco babaçu, ela reforça o direito pela terra. Vamos conhecer um pouquinho? Meu amor, a vida escorre em telas de cores. Nem reparou seu rosto triste, o olhar de dores no corredor. Queria apenas desabafar e corre a dor que silencia quem quer falar. A gente agradece mais uma vez essa contribuição. Para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.